esvaziamento na encarnação. Se a morte o tivesse retido, todo o universo teria se desmoronado. Todo o propósito de Deus e toda a estrutura do universo estaria em colapso. Então nós podemos, como eu disse, muitas vezes falar da ressurreição de Cristo e não saber o que está por detrás de tudo isso. Amados irmãos e irmãs, o nosso Senhor, Ele sempre eternamente foi Deus com Deus. Mas na encarnação Ele assumiu a natureza humana. Mesmo sendo um homem impecável, Ele passou por todas as lutas e provações na carne, como nós passamos. Mas a carne não o venceu. O pecado não o venceu. Porque Ele guardou a sua dignidade. Há um exemplo que eu quero citar, que está no livro de Judas, no capítulo 1, e o versículo 6, apenas como ilustração. Judas capítulo 1, versículo 6, diz que e há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonar, essa palavra abandonar fala de desertar, de desistir. Aqui Judas está fazendo uma referência da origem do pecado. A origem do pecado não foi no jardim do Éden. A origem do pecado foi nos lugares celestiais. Quando Lúcifer e uma terça parte dos anjos se rebelaram. E aqui Judas está dizendo que estes anjos, eles desertaram. Eles não guardaram o seu próprio domicílio. A palavra domicílio aqui é o termo grego oiketerion. Oikos é casa. É um termo muito especial usado por Judas. Essa palavra, ela denota o nosso corpo como local da habitação do Espírito. Oiketerion é justamente isso. O nosso corpo, no caso dos anjos, um corpo celestial, que era habitado pelo Espírito de vida. Escute isso. Judas está dizendo que eles não guardaram. Eles não guardaram. Mas agora eles estão debaixo de trevas, em algemas eternas, aguardando o juízo do grande dia. Nosso Senhor, diferentemente de todos esses anjos que caíram, diferentemente de Lúcifer, diferentemente de Adão, ele foi o único homem que guardou o seu santuário. Ele guardou. Por isso que ele diz, aí vem o príncipe das trevas, o príncipe deste mundo, e ele não tem nada em mim. Agora começa a ficar muito claro. Porque os anjos, aqueles anjos que estavam na presença de Deus, eles se recusaram a permanecer naquela habitação celestial. Eles desistiram. Eles desistiram daquela ordem da lei de Deus, no qual eles estavam subjugados, para ocuparem seus serviços dentro do governo da esfera universal. Eles não guardaram. Por isso que o salmista diz, em referência a Cristo, que ele mantinha, o Senhor Jesus, ele mantinha o Pai diante dele. Porque os anjos, naquele estado original também, eles mantinham Deus diante deles. E eles não guardaram. E aí que vem a singularidade dessa descrição. Que ele se manteve na obediência. Ele não permitiu que a obediência, sua obediência, degradasse na esfera limitada do seu corpo, como aconteceu com os anjos caídos. Ele não se deixou. Sabe por quê? Porque ele tinha o Pai diante da sua face. Observe aqui, versículo 25. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via o Senhor. Via sempre o Senhor. O sentido aqui, eu nunca perdi a tua face. Por isso que ele se guardava, irmãos. O pecado nunca teria poder sobre ele, é claro, nós sabemos. A carne jamais o venceria.
Só que essa nota é tão importante porque mostra o quanto nosso Senhor, ele era o homem singular, o impecável. E aqui é um exemplo lindo para nós. Ele guardou o seu principado, ele guardou a sua dignidade, ele guardou a sua vida, ele guardou a sua habitação, porque ele mantinha o Pai diante da sua face. Ele nunca exercitou a vontade sob a compulsão do desejo, nunca, porque ele sempre mantinha o Pai diante da sua face. Isso é lindo demais, irmãos. Isso é lindo demais. Sua vida na terra sempre foi uma resposta constante e alegre à escolha da vontade do Pai. Sempre isso para ele era uma alegria. Então aqui nós podemos dizer, irmãos, que a primeira vitória de Cristo não foi no Calvário. A primeira vitória de Cristo foi no seu próprio corpo. Foi manter a sua vontade sempre debaixo da vontade do Pai. E aqui ele destrói o princípio do pecado, a desobediência, a rebelião. Talvez a gente não vê isso. Olhamos para a cruz e vemos Adão. Não só isso. Quando olhamos para a cruz, nós vemos que ele vai lá na origem do pecado. E a primeira coisa, antes de ir na cruz e morrer por nós, sua vida de obediência destruiu todo o poder da rebelião que começou com Lúcifer. Porque agora há um homem que se submeteu à vontade do Pai perfeitamente. Aquele que não perdeu a presença e a face do Pai. Porque esse é um ponto tão delicado que a gente não olha. A vitória que ele manteve na sua carne. Isso é muito lindo, irmãos. Vamos olhar um passo aqui mais à frente, versículo 26 diz: por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Observe bem, alegrou aqui é uma realidade interior, uma experiência interior. A palavra aqui no grego é um regozijo, é satisfação. É alguém que tem uma satisfação, um regozijo dentro de si. É estar totalmente satisfeito. Mas há algo que preciso colocar aqui. Alegria interior. Hebreus capítulo 1, versículo 9 diz assim: amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Está vendo, irmãos? Isso aqui tem a ver com a sua vida humana, a vitória que ele teve na sua carne. Amastes a justiça, odiastes a iniquidade. Olha o que este escritor diz. Por isso Deus, referindo-se ao Senhor, por isso Deus, o teu Deus, o Pai, te ungiu com óleo de alegria. Nunca na terra houve alguém que fosse mais alegre do que o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque ele tinha o Pai diante de si. Ele nunca perdeu a face do Pai. A sua obediência o atraía para a presença e para a face do Pai. Isso fala muito alto ao nosso coração, mas não é objetivo aqui, não é exortar a igreja. Eu quero mostrar-lhes Cristo. Isso para mim hoje é primordial, mas tem muito a nos falar. Aí diz: minha língua exultou. Esta não é uma alegria interior, esta é alegria exterior. Essa precisa ser para nós, essas experiências do Senhor tem que ser nossa também. Nós temos que ser pessoas caracterizadas por uma alegria interior. Por quê? Porque nós temos satisfação. A nossa satisfação não está em dinheiro, não está em viagem. A nossa satisfação não está em bens, não está em saúde. A nossa satisfação é porque aquele escrito de dívida que era contra nós, ele rasgou e cravou na cruz do Calvário. A nossa satisfação porque não há condenação contra nós. Não há uma. Não há uma. Porque ele assumiu todas as nossas dívidas e ele pagou todas elas. Mas a gente quer ficar triste, a gente quer ficar deprimido, a gente quer ficar ansioso. Não é?
Amados irmãos, não fiquem ansiosos.